Bom, meu nome é Amarildo de Carvalho, tenho 38 anos e sou treinador de futebol, já fui jogador de futebol. Eu vou narrar uma história verídica. Eu sou Gilson Jordano, 48 anos, jornalista e radialista de profissão. E tudo aconteceu, se não me falha a memória, em 82. Pô, 20 anos, cara. Eu era guri naquela época. Meu nome é Marcelo Martins Berger, eu tenho 35 anos e sou comerciante. Fazem 20 anos, então não tem riqueza de detalhes, mas eu estava sentado aproximadamente aqui onde eu estou agora mesmo. O meu nome é Dalmo de Oliveira, 38 anos, eu sou repórter cinematográfico. Eu era menino ainda, 18 anos, 19 anos, e estou filmando com a câmera fechada. Eu estava ali só para fazer detalhe do Roberto Dinamite. Meu nome é Auro Sávio, sou repórter cinematográfico há 20 anos. A história que eu tenho para contar é essa. O meu nome é Alberto Pontes Filho, né? A minha idade, hoje eu estou com 49 anos, na época bem mais garoto daquela história. Meu nome é Mário José Mendonça, Mário Mendonça, sou radialista e jornalista profissional, tenho 62 anos, estou há 48 anos na profissão. E houve uma verdadeira correria quando um objeto desconhecido, de origem desconhecida, teria ameaçado descer aqui sobre o Morenão. Bom, meu nome é Ademar José Gevaer, mais conhecido como Gevaer, 40 anos, nascido em 19 de março de 62, sou editor da revista UFO, a única publicação brasileira sobre ufologia, há 18 anos, fundada e mantida até hoje em Campo Grande. Eu comecei pesquisando esse caso numa época em que eu ainda residia em Maringá, no Paraná. Já era ufólogo, já era há muitos anos estudioso desse tema e fiquei sabendo da ocorrência que se deu sobre o Morenão através dos jornais. O fato aconteceu num sábado à noite, no dia 6 de março de 82, por volta das 8h30 da noite aqui, 9h30 da noite no Paraná. Era um final de tarde, 4h30, 5 horas da tarde. Não me recordo do ano, mas era um domingo à tarde, o Operário jogava, né, contra o Vasco da Gama. Estávamos chegando no Morenão, o jogo já havia começado. Parece-me que foi no segundo tempo da partida, válida pelo Campeonato Brasileiro. O Operário, a bem da verdade, deixa eu só fazer um comercial do Operário, venceu o Vasco por 2-0 com 2 gols do Jones. Que massa é Operário, que saudade, bons tempos daquela época. De repente, eu filmando, o cara ia cobrar o lateral, cobrou e todo mundo parou. Eu filmando o Roberto Dinamite, eu olhei e estava olhando para cima, em direção àquela marquise, daquele lado da marquise. E naquele instante passou um vulto misterioso cruzando o estádio Morenão. No primeiro momento a gente achou que fosse um avião, um helicóptero voando baixo. É que com certeza avião não era, helicóptero não era, com certeza era um objeto bem diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E eles tinham um formato de charutos, eram prateados, como se fosse um aço escovado, e estavam em formação, tinha um na frente, 2 dos lados, um atrás, não me lembro ainda se tinha algum no meio, se eram 4 ou se eram 5, e passaram nessa direção durante uns 4 segundos. Foi o tempo de olhar para cima, ver eles atravessarem e entrar por dentro das nuvens. Bem aqui, atrás dessa torre, especificamente, surgiu um objeto. Aí que fui saber o que era OVNIs, até então não sabia, eu trabalhava na imprensa e não sabia. Aí que surgiu ali o tal do OVNIs, objeto voador não identificado, enorme, com as luzes azul e o avermelhado. E na mesma proporção em que ele surgiu, ele ganhou aqui essa reta e todo mundo ainda sem saber o que era, porque não tinha barulho de avião, não era avião, não tinha nada. E foi para cá nesse infinito e sumiu. A hora que eu olhei, 3 luzes paradas ali, suspensas no ar. Eu não entendi o que é aquilo. Com a câmera na mão, não sabia nem o que, sem muita experiência. Quando eu olhei, que eu fui analisar para saber o que era mesmo, para cair a ficha, entre aspas, ele foi embora, saiu em direção a São Paulo aqui. Eu estava sentado na arquibancada, descoberta, e antes de começar o jogo, nós notamos que chegou um objeto esférico, né, prateado, parou naquela direção e da maneira que ele parou, saíram algumas
bolas pequenas de dentro deles, e saiu em direção a São Paulo. Quando eu cheguei aqui e eu tomei contato com a ocorrência, eu fiquei estupefacto. 23.500 pessoas estavam naquele jogo, estava sendo transmitida para todo o Brasil pela TV Morena, e a equipe que estava filmando não pôde, evidentemente, pegar uma câmera que pesa 30, 40 quilos e virar na direção de onde passaram as luzes, até porque as luzes passaram muito rapidamente, logo no início do primeiro tempo. Dependendo do ângulo em que a pessoa estava, da posição que a pessoa estava, ela viu um corpo como um charuto, com duas luzes atrás, duas na frente, semelhantes a turbinas. Então, dependendo da circunstância, esse objeto embaixo você via 3 luzes, ou 4 luzes, ou 2 luzes, ou uma luz. Mas foi tudo muito rapidamente. Então foi um grande tumulto, uma correria, as pessoas pisoteando. Infelizmente eu só vi o tumulto, não cheguei a ver o objeto e a luz que ele emitia, porque estava na cabine da rádio, naquele tempo a Rádio Cultura. E a marquise, essa marquise aqui do Morenão, não permitia que nós víssemos aquilo que estava acima da marquise, é claro, né? Dentro da cabine eu não tinha uma visão que tinha, por exemplo, as pessoas que estavam na arquibancada e principalmente na arquibancada descoberta. Não houve pânico, não houve nada, estava todo mundo tranquilo. Agora todas as pessoas que estavam em redor de mim viram. E aquilo passou quase que pela maioria das pessoas que estavam aqui desapercebido. No dia seguinte, que o pessoal da base aérea foi enfocar, foi abordar o assunto, aí então que a maioria das pessoas chegou à conclusão de que era o tal do OVNI. E aí que eu fiquei sabendo o que era o OVNI na bem da verdade. Bom, meu nome é Sidney Veloso da Silva Júnior, tenho 30 anos, nasci em Brasília, na capital, trabalho na Força Aérea desde 89 e na base desde 94. Eu entrei, como eu falei, entrei na Força Aérea em 89. E antes disso também não sabia sobre muita coisa na Força Aérea, não sabia. Nós procuramos aqui na base algum documento que tratasse sobre o assunto. E nós não temos nada, absolutamente nada, infelizmente. Eu conversei com vários funcionários, em diversas circunstâncias, que trabalhavam no aeroporto, gente da Infraero, gente da torre, gente da base, gente que tirava guarda na base aérea, em vários lugares da base aérea, e vários deles me falaram que não, viram também, o fenômeno aí era um disco voador, etc. Então, naquela época eu tinha um funcionário da Infraero que me garantiu que havia visto e que aquilo realmente não era nada desse planeta. Teve pessoas que até queriam sair correndo, ninguém conseguiu filmar, fotografar, pifou rádio, pifou câmera fotográfica, câmera de vídeo, câmera de televisão, tudo. Ninguém conseguiu fazer nada. E, por incrível que pareça, o Operário conseguiu ganhar aquele jogo, ganhou de 4-0. Essa foi a história que realmente marcou bastante naquela quarta-feira de março de 82, e marcou mais ainda pelo seguinte motivo, porque o Operário venceu por 2-0 a equipe do Vasco da Gama. Até brincamos na época, era um disco voador que trazia reforços para o comercial, que o comercial só perdia para o Operário na época, né? E eu não estou chutando isso, porque eu fiz uma pesquisa intensa desse caso, durante meses a fio, entrevistei por perto de 400 ou 500 pessoas sobre essa ocorrência. Foi provavelmente o caso mais bem pesquisado que eu fiz até hoje na minha vida, o mais longo, o mais duradouro. É um caso que não tem paralelos no mundo. Nunca, em lugar algum do planeta Terra, foi visto um objeto voador não identificado, ou sejam vários, um fenômeno em si, ufológico, envolvendo tantas testemunhas. Então é um recorde mundial. E ainda há quem acredite que aquele povo ali estava todo doido. Todo mundo que estava ali, 23.500 pessoas, estava doido. Eu, com sinceridade e absoluta convicção, eu não vi nenhum fenômeno nesse dia do jogo entre Operário Futebol Clube e Clube de Regatas Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Eu vi alguém dizer, mas depois de muito tempo, que havia ocorrido um fenômeno aí, um possível disco voador. Eu, sinceramente, eu não acredito. Deve ter passado algum balão, algum asteroide, alguma coisa semelhante, porque disco voador por aqui sempre suscitou assim celeuma em todos os sentidos. E quanto a isso também, apesar de já terem passado vários anos, a absoluta convicção de que não houve absolutamente nada. E o que é mais notório, o que chama mais atenção, é que, praticamente, tirando a pesquisa que eu fiz e a repercussão que os jornais deram ao fato, nenhuma outra providência foi tomada, especificamente pelos donos do estádio.
que os donos são da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O estádio Morenão, o estádio Pedro Pedrocian, pertence até hoje à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, nenhum professor da Universidade Federal, nenhum pesquisador, nenhum aluno, nenhum funcionário, nenhum zelador se interessou em saber o que estava acontecendo. Se aquele povo todo teve uma alucinação coletiva, se o que aconteceu ali foi a passagem de um cometa, olha que absurdo, né? Ou se foi uma estrela cadente, ou se foi um balão meteorológico, enfim, que tipo de fenômeno era aquele? Ninguém, porque eventualmente alguém da área de medicina, de psicologia, de psiquiatria, poderia se interessar pelos aspectos alucinatórios da questão. Não houve isso. Ou então alguém da área da física, especificamente da física atmosférica, talvez se interessasse em pesquisar um eventual raio-bola que tivesse passado por ali. Enfim, alguém dentro dessa instituição deveria ter feito alguma coisa, mas ninguém fez nada. Edgar Zardo foi reitor de 1979 a 1984. Nenhum departamento, nenhum professor, nenhuma pessoa me levou a conhecimento isso que vocês chamam de fato. Aliás, as pessoas, os grandes cientistas do ramo, Carl Sagan, por exemplo, nunca disse que ele teria como confirmar vida extraterrena. Ele estava à procura disso. É um exemplo do tipo de reação que ainda algumas autoridades, sejam elas governamentais, militares ou religiosas, têm face ao fenômeno UFO. Que havia mais de 100 pessoas a bordo do avião, ele estava descendo no sentido de Fortaleza, passando por sobre Petrolina, em Pernambuco, quando lá no início do voo, o piloto observou um objeto que estava do lado esquerdo da aeronave, que estava entre a aeronave e o mar, vamos dizer assim. Ele contactou o SINDACTA, em Brasília, relatou o fato, o SINDACTA chamou-o de volta depois de alguns minutos, confirmou o fato e a materialidade do objeto, e a partir de então, ele, respeitosamente, acordou os passageiros, educadamente, calmamente. Ó, senhores passageiros, eu gostaria de convidá-los para observar do lado esquerdo da aeronave uma luz que já estamos acompanhando há cerca de 20 minutos. Trata-se de um objeto voador não identificado, já confirmado pelas autoridades, Uma coisa interessante. Quando ele falou isso, as pessoas calmamente, sem nenhum pânico, filmaram, fotografaram, deram tchauzinho pro disco voador, uma coisa. Cento e tantos passageiros, à exceção de 2. Dom Ivo Loscheider, então presidente da CNBB, que se recusou de se levantar da sua poltrona para ver o objeto, apesar de todo mundo falar, Dom Ivo, você não vai ver. Ele, não é uma coisa de Deus. E o outro que estava ao seu lado, que era um ajudante dele, que ele não permitiu que também levantasse para ver as coisas. Anísio Carlos de Oliveira, sou professor. Esse ano na UCBB já tenho uns 12 anos. E também dou aula de teologia no Instituto de Teologia da CNBB por 12 anos. Dentro da igreja não há discussão assim de primeira linha. Então, se tem alguém que quiser falar, pesquisar, propor, pode levantar como hipótese a respeito. Ela tem uma cautela muito grande, não responde assim de imediato e deixa o tempo falar. Porque o critério dela é assim, a verdade é filha do tempo e filha da história, não dos pontos de vista ou das opiniões. A Bíblia está repleta de ocorrências desse gênero, só que os discos voadores são tratados como tronos celestiais, luzes divinas, aparições divinas, etc. Tal. Mas é na própria Bíblia que está escrito, a casa do meu pai tem muitas moradas. Não, isso aí parte de uma mentalidade espírita, não católica. Essa passagem significa que o jeito de Deus tratar, preocupar, dar atenção às pessoas são várias e cada um tem a sua possibilidade. O seu jeito de ser, você é único e exclusivo. Deus não te fez 2. E há uma outra passagem que diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, se isso é verdade, então o Criador nosso é o Criador deles também. Então nós somos irmãos, como somos todos nós aqui no planeta Terra, no frigir dos ovos. Quer dizer, você pode ser paquistanês e eu posso ser boliviano. Mas se nós dois somos levados a bordo de um disco voador, se nós tivermos face a uma cultura de um outro planeta, nós somos irmãos. Não há nada, não havia há 20 anos atrás, não há hoje absolutamente nada que pudesse fazer aquilo que aquele objeto fez. Silenciosamente, passar sobre o estádio, fazendo aquele tipo de voo rasante, sendo visto em toda a cidade e ao mesmo tempo outros iguais sendo vistos em 600 cidades. Como eu falo, não há absolutamente nada que pudesse, naquela época e nem hoje, produzir aquele tipo de efeito.
Não, não acredito. Eu acredito. Existe, eu vi, existe. Olha, eu sou o cara mais indiferente para essas coisas que você possa imaginar. Eu nunca vi em minha vida nada que me desse uma resposta de fato consumada, né? Olha, se a gente existe na Terra, por que não dizer que existe vida em outros quadrantes? Agora, que eles vêm de lá para cá é praticamente impossível, como foi difícil o homem chegar à Lua. Eu posso afirmar que eram objetos e que eram objetos que até então eu desconheço quais eram, mas dizer que eram discos voadores em si, eu não afirmo não. Olha, eu não sei o que dizer, não sei, mas não duvido. Era mesmo uma coisa que surpreendeu muita gente. Mas realmente foi um fato que não se pode esquecer. Então você está plenamente convencido que se trata de uma visita extraterrestre? Sem a menor dúvida. Sem a menor, isso eu posso garantir. Se um dia houver meios de a gente provar isso, vai estar confirmado. E eu só vislumbro um tipo de meio de a gente provar isso. É esses caras voltarem aqui, pousarem e falar, tá lembrado do Morenão? Era a gente.